Boa noite, meus irmãos. Que o nosso Deus de graça, cheio de graça e de verdade, preencha os nossos corações nessa noite de culto, de louvor, de adoração. Nós estamos no mês de agosto e louvamos a Deus porque a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana, tem uma ênfase maior nas missões. E nós já entramos esse mês com essa participação de missões, hoje de manhã, na escola dominical, e hoje à noite também. Por isso eu quero convidar para que você abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4. Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 4. Quero convidar os irmãos para nós lermos juntos do versículo 18 ao versículo de número 31. Eu vou pedir aos irmãos para ficarem de pé, nós façamos essa leitura a uma só voz. Atos, no seu 4º capítulo, do versículo de número 18 ao 31. Leiamos. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele a quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do seu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Senhor, com seus intentos, com seus propósitos, sempre faz maravilhas por meio do seu povo, por meio dos seus servos. Vamos declarar isso cantando o hino de número 316, os propósitos de Deus, os intentos de Deus. Os seus intentos cumpre, ó Deus, no decorrer dos anos. Ele executa o seu querer de acordo com
com seus planos. Eis aproxima-se o final, bem perto de haver, quando a glória de Deus no mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Desde os longínquos norte a sul, em todos os recantos, sai a mensagem do Senhor da boca dos seus santos. Povos, nações, vinde, atendem o seu apelo, ouvir. Para a glória de Deus vir ao mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Com a bandeira de Jesus, avante caminhemos, seu evangelho e salvação ao mundo anunciemos. Contra o pecado e todo o mal lutemos com vigor, para a glória de Deus vir ao mundo inundar, como as águas cobrem o mar. Nós trabalhadores vamos ver se Deus não for presente, só Ele força bem mentes, e é quem nutre a semente. Eis aproxima-se o final, bem perto de haver, quando a glória de Deus ande o mundo inundar, quando as águas cobrem o mar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque os teus intentos, Senhor, ninguém, nada pode impedir. Porque o Senhor, nos seus propósitos eternos e maravilhosos, tem, ó Deus, conduzido o mundo e todas as coisas. Tem conduzido a história do teu povo, ó Deus, e tem usado homens e mulheres, ó Deus, o povo do Senhor, na obra do Senhor. E nós te agradecemos, ó Pai, porque acabamos de ler na tua palavra que os teus intentos, todos eles, ó Deus, se cumprem na nossa vida, se cumprem apesar das ameaças que nós passamos, se cumprem, ó Deus, apesar de todas, ó Deus, as adversidades que nós encontramos, se cumprem, ó Pai, mesmo diante desta pandemia, que é intento também do Senhor, para que possamos, ó Deus, ainda mais, ó Deus, com ousadia, anunciar o Evangelho do Senhor, para a honra e glória do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meu querido. Ainda no Evangelho, no livro de Atos, nós queremos que você abra no capítulo 2. O texto bíblico do capítulo 2 é a respeito da festa de Pentecostes, quando o Senhor Deus usa a sua igreja, os seus homens, os seus discípulos, para que pudessem testemunhar nas línguas dos povos ali presentes a missão do Senhor, as maravilhas do Senhor. E nesse capítulo 2, o apóstolo Pedro é usado para falar daquilo, a partir do versículo de número 14, daquilo que estava acontecendo, daquelas palavras em vários dialetos, em várias línguas que aqueles homens estavam anunciando a mensagem da grandeza de Deus. Pedro então vai anunciar àqueles que estavam presentes, explicando o que era a mensagem do Senhor. A partir do versículo 22. Varões israelitas, atendei a estas palavras.
Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita para que eu não seja abalado. Por isso, se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E quero que você observe, depois deste testemunho, depois da ação da grandeza de Deus, a palavra no versículo 37 diz: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, ou seja, a vida eterna. Que Deus maravilhoso, que cumpre os seus intentos e que na história, no testemunho do seu povo, no testemunho da igreja, também nos chama ao arrependimento. Nós temos o privilégio, no nosso culto, de abaixarmos as nossas cabeças, fecharmos os nossos olhos e com este mesmo sentimento, possamos clamar ao Senhor que nos traga o verdadeiro arrependimento, que é sinal do mover de Deus na nossa vida, na nossa história e na missão do seu povo. Faça isso neste momento, faça isso onde você estiver, aqui, na igreja, no seu lar, na sua casa, mas quebrante-se diante do Senhor e peça misericórdia ao nosso Deus. Logo após alguns momentos silenciosos, o nosso ministério de música e louvor estará com a palavra e nós vamos pedir
que o nosso irmão Diácono Thales faça a Deus uma oração, após os momentos silenciosos. Oremos. Senhor Deus e Pai, em Tua presença estamos, ó Deus, com os nossos corações em arrependimento diante dos nossos erros, das nossas falhas, daquilo que fizemos que não agrada ao Teu nome, Deus. Tem misericórdia das nossas vidas, perdoa os nossos pecados e assim já Te agradecemos, Deus, pois sabemos que o Senhor é misericordioso, um Deus de graça e de amor, que nos perdoa, ó Deus, quando nós, de sinceridade de coração, nos colocamos diante do Senhor. E é isso que fazemos agora, neste momento, e suplicamos o perdão do Senhor. Em nome de Jesus que te oramos. Amém. Vamos nos colocar de pé, louvar o nosso Deus, Deus que é digno de glória, digno de receber nosso louvor, de receber toda a honra. E vamos adorar o nome do nosso Deus neste momento. Quando a alma sediosa chega à voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas eu quero levantar-se e mostrar algum valor, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores, nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Da vaidade fiéis servos lutam por fazer nos céus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia.
os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
obrigada, Deus, pelas tuas promessas. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor, pela tua misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Deus, que os teus olhos, ó Pai, estão, ó Pai, nos olhando. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos dado saúde, o Senhor tem nos dado paz. Muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor, ó Pai, tem cuidado de nós. Muito obrigada, Deus, pelas tuas promessas. Muito obrigada, Senhor Jesus, pelo teu amor. Abençoe a nossa igreja, Senhor, que todas as suas promessas cumpram, ó Pai, sobre essa igreja. Ó Deus, fala conosco durante essa noite. Fala conosco através da mensagem, ó Pai. E que nós possamos, ó Pai, sair transformados. Ó Deus, assim como a Patrícia falou hoje de manhã, Senhor Jesus, nós precisamos, ó Pai, a cada dia, Deus, como cristãos, nos transformar, Deus, pelo amor do Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa nos transformar e que nós não possamos, ó Pai, ficar paralisados, e sim, Senhor Jesus, buscar. Cuida de nós. Muito obrigada, Deus, pela tua misericórdia. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos o privilégio de louvarmos a Deus, adorarmos o Senhor. E nessa noite temos também o privilégio, na verdade, desde de manhã, na escola dominical, a nossa irmã missionária Patrícia está conosco. E eu a convidei para que ela pudesse também trazer e fazer esse chamado momento missionário no nosso culto. E ela aceitou com muita alegria no coração. Eu vou passar a palavra para ela, né, a Patrícia. Ela está conosco, a irmã da Lívia, é conhecida da igreja, e que Deus use poderosamente. Obrigada, pastor, mais uma vez. Boa noite. Estão todos bem? Como foram de domingo? Deu para descansar? Bom, eu estive aqui na parte da manhã, vocês podem ver que eu estou toda... Isso, eu não uso essa roupa normalmente, tá, gente? Isso não é minha roupa, tipicamente minha roupa. Essa roupa aqui, eu ganhei de uma das amigas que eu tenho, muçulmanas. Ela é do Kurdistão, é um país do lado do Irã, que se tornou independente tem pouco tempo. E ela me deu essa roupa, aqui, ó, você está vendo? Que é super grande, a manga aqui. Porque essa roupa aqui eles usam no ano novo deles. Então, elas dançam e balançam assim, ó. Por causa disso... que a manga é tão longa assim. Ela me deu e me convidou para... Ela reconstruiu a casa, fez a reconstrução, e eu fui. E ela convidou algumas amigas muçulmanas, e nós estivemos lá, e elas mostraram para a gente como são as danças, e a gente pôde comer da comida deles, que é muito boa, por sinal. Bom, como vocês sabem, eu sou a Patrícia. Quem não esteve aqui de manhã, eu vou repetir, tá? Eu sou da Jocum, da Inglaterra, já estou na Jocum, Jovens com a Missão, organização missionária, há 13 anos. Estou indo para o 14º ano em missões, particularmente na Inglaterra. Mas por que Inglaterra? Eu fui porque Deus me levou primeiro para fazer escola de inglês, e aí Deus, por seus meios, me manteve lá. Então, eu quero passar para vocês um pouquinho daquilo que Deus tem feito através da minha vida e através de alguns missionários. Eu estou na cidade, pode passar, por favor. A cidade chamada Coventry. Ela é bem no meio da Inglaterra, ela tem 350 mil habitantes. E ela é a 4ª cidade na Inglaterra com maior número de refugiados. Se você vê nessa foto aqui... Do lado esquerdo é a catedral que eu falei que foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Essa cidade tem 2 universidades e, por isso, a cidade concentra um número muito grande de pessoas de várias partes do mundo. Se você andar em Coventry, parece uma torre de Babel.
gente falando em diferentes línguas, você encontra nessa cidade, né? É chamada a Cidade da Paz e Reconciliação por conta ter sido bombardeada, e o pastor da época da igreja anglicana entendeu que deveriam perdoar os alemães por ter bombardeado a cidade. A cidade foi bombardeada porque lá era feitos tanques de guerra e carros de guerra na época da Segunda Guerra Mundial. Então, se você vê na foto, aquela torre grande que está ali, do lado direito tem uma estátua, não sei se vai ser possível, mas é assim, é tipo a imagem de Satanás, um anjo, e Satanás deitado e o anjo com uma como é que eu falo? Tipo uma lança, exatamente assim, e Satanás deitado no chão. É aquela imagem bem pequenininha, não sei se dá para ver. É na nova catedral, e do lado esquerdo é a antiga catedral que foi bombardeada. Coventry também é a cidade da Jaguar, da indústria automobilística. Pode passar. Bom, esse é meu time, nós somos um time pequeno, mas nós estamos conectados a uma base de treinamento que fica na cidade de Nuneaton, que é do lado de Coventry, e essa base da Jocum é maior, ela é só para treinamento. E a nossa base é uma base mais prática, né? A gente está mesmo lá inserido no campo, inserido em missões urbanas. Eu coloquei aqui do lado o que nós fazemos como time primeiro. Nós temos um time de futebol com refugiados. O Guilherme, esse rapaz de barba, que é meu líder, ele é o responsável por isso, por esse time. E esses refugiados, eles vêm para a Inglaterra, e lá eles começam as aulas de inglês nas igrejas, porque as igrejas promovem aulas de inglês gratuitas, e lá nós temos relacionamento com eles, e aí nós decidimos, porque muitos dos refugiados são da África, são do Sudão, principalmente do Sudão do Sul, da Eritreia. Então, eles amam futebol, então a gente decidiu fazer esse time de futebol. Desse time de futebol, a gente tem, em média, 40 refugiados. E nós começamos, há 2 meses, nós começamos estudos bíblicos com 10 desses 40 refugiados. Eles ainda não são cristãos, mas quando a gente convidou para participar do estudo da Bíblia, eles prontamente vieram. Então, nós temos 10 a começar a entender quem é a pessoa de Jesus, a entender o Evangelho. E nós temos também estudos bíblicos com refugiados iranianos, porque o número de iranianos na Inglaterra é muito grande. E esse estudo é com novos convertidos. Aulas de inglês também, em parceria com a prefeitura. A prefeitura nos convidou para organizar essa aula de inglês, porque desde outubro do ano passado chegou mais de 300 refugiados em Coventry. E a prefeitura colocou eles num hotel. Então, ali a gente começou esse trabalho com os refugiados, com aulas de inglês, e a gente usa dessas aulas de inglês para a gente compartilhar a respeito de Jesus. Nós temos um grupo de artesanato em parceria com a Igreja Anglicana. A gente está ajudando a eles. Eles entram com o trabalho de artesanato e a gente entra dando todo o suporte nas aulas e aquelas que desejam que a gente faz visitas em suas casas. A maioria dessas refugiadas, dessas mulheres do nosso grupo de artesanato são mulheres muçulmanas. Pode passar? Aqui, essa foto é do hotel onde nós vamos uma vez por semana e fazemos esse trabalho. Não sei se dá para ver, tem uma menina de listrado e a mãe dela é a outra que também está de listrado. Elas são de Bangladesh, elas fugiram de Bangladesh por conta
do abuso do pai, abuso emocional, abuso sexual. Então, elas fugiram de Bangladesh e estão na Inglaterra, e nós começamos a acompanhar mãe e filha agora, trazer para a nossa base, estudar a Bíblia junto com elas. Elas também são muçulmanas. Nós temos o trabalho, ali eu separei, porque aqueles outros ministérios são mais eu como base, e esses aqui são mais individuais. Isso é meu ministério particular, né? O Embrace com prostitutas, eu não posso colocar foto, porque não é permitido tirar foto, então nós fazemos o prático, nós vamos às ruas, damos bebidas quentes para elas, temos um tempo de conversar com elas, se elas permitem, a gente ora com elas, e depois dessa abordagem, a gente também faz visitas nas casas dessas prostitutas. O Street Pastors é uma vez por mês, onde eu vou. A gente anda das 9 até as 4 da manhã pelas ruas de Coventry, conversando com as pessoas que estão nas ruas, estão nos pubs, nos clubes, estão se divertindo, e a gente tem a oportunidade de abordar as pessoas e compartilhar a respeito de Jesus com elas. Eu tenho alguns discipulados pessoais, algumas mulheres que eu acompanho e estudo a Bíblia com elas, grupos pequenos, que eu faço parte da minha igreja e dou suporte ao grupo pequeno com universitários. E a gente tem intercessão pelo mundo muçulmano, e também eu faço parte do grupo de intercessão com as mulheres de Coventry, pela cidade de Coventry. Pode passar. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho a respeito de pedidos de oração. E eu gostaria da gente, nessa hora, assim que eu terminar aqui, é que a gente praticasse isso. A palavra de Deus fala dos homens levantarem mãos santas. E eu creio no poder da oração através dos filhos de Deus. Desculpa, eu esqueci de tirar. Deu para entender? Mesmo de máscara? Então, eu creio nisso, e eu gostaria que vocês se levantassem, logo depois que eu compartilhar com vocês esses pedidos de oração, gostaria que vocês se levantassem e levantassem as suas mãos e orassem por esses pedidos aqui, tá bom? Orar pela minha vida espiritual, que eu cresça no conhecimento, na graça do Senhor, no entendimento dele, e caminhe nisto. Para a minha saúde física, pelos ministérios, pela minha família que está aqui no Brasil. Orar pelo meu sustento financeiro, porque há alguns objetivos que eu desejo alcançar, em nome de Jesus, antes de eu voltar para lá. E bem grandes, humanamente grandes, porque a diferença da moeda brasileira para a libra, que é a moeda inglesa, é muito grande. Uma libra custa R$7. Então, você faz ideia de R$1.000, quanto que eu recebo lá por mês. É bem pouco. Orar pelo esse novo tempo que Deus tem reservado para mim na Inglaterra. Agora, muitas coisas aconteceram, e a gente não vai ter em Coventry uma base onde todos nós vamos morar juntos. Então, cada um vai ter a sua casa. Aluguel na Inglaterra é muito caro, e esse é o desejo do meu coração, e tudo indica que eu vou morar sozinha, então os custos vão estar altos. Orar por essas mulheres muçulmanas, porque a gente já tem caminhado com elas, mas a gente sabe que somente através do Espírito Santo que há pleno entendimento e convencimento de pecado. Por mais que a gente fala, isso é obra do Espírito, né? Orar pelas prostitutas também, pelo Embrace, pelo nosso trabalho nas ruas e as visitas, pelos estudos bíblicos, e também pelos objetivos futuros, que o desejo do meu coração é fazer uma escola de aconselhamento. Por quê? Porque as igrejas na Inglaterra, vamos dizer assim, elas contratam conselheiros que vão estar caminhando não somente com as pessoas da igreja, como pessoas de fora que desejam aconselhamento.
porque a Inglaterra é um país de alto índice de depressão. Então, eu gostaria de pedir que vocês se levantassem. E todos a uma só voz, você pode levantar suas mãos e abençoar, em nome de Jesus. Vai orando por esses pedidos, por tudo isso que eu falei. A gente pode levantar as nossas vozes, todos nós juntos, e abençoa. Eu creio que Deus quer usar você. Missões também se faz com a intercessão, com a oração. Então, vamos começar a praticar isso como igreja agora. Vamos estar orando. Ore por esses pedidos que eu coloquei aqui. E eu gostaria de pedir depois que a esposa do pastor se levantasse em oração. Tá bom? Depois de uns minutinhos. Então, vamos orar? Querido Deus, nesta noite, nesse momento de intercessão, nesse momento missionário, que o Senhor primeiro transforme o nosso coração, que o Senhor abra os nossos ouvidos, que o Senhor abra o nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento e que o Senhor coloque dentro do nosso coração a vontade, o desejo missionário de abençoar outras pessoas. Nesse momento, nós clamamos ao Senhor pela vida da Patrícia e pelo seu ministério ali na Inglaterra. Senhor, sê com cada detalhe do seu ministério. Sê, Senhor, com os discipulados, que as pessoas possam entender através do teu Espírito Santo o que é servir a Jesus, o que é ter Jesus. Senhor, que o trabalho com as prostitutas possa ser uma bênção na vida da Patrícia, na vida daquelas mulheres escravizadas pelo pecado, Senhor. Nós queremos orar também e colocar diante da tua presença que não falte um centavo sequer para o sustento da tua serva. E que o Senhor abra, Senhor, o lugar, prepare tudo onde ela irá morar. E que o sustento vindo do Senhor apareça para a glória do Senhor. E que nós, como igreja, possamos a cada dia estar envolvidos com o Senhor, o Deus da missão, o Deus da igreja, o Deus da vida, o Deus daquele que direciona cada coisa. Nós queremos também colocar o desejo e o anseio da Patrícia de ter um lugar de aconselhamento, para trazer, Senhor, alegria, o conforto para aquelas pessoas que estão escravizadas pelo pecado e também depressiva, que estão, Senhor, emotivamente, psicologicamente destruídas, mas que o poder do Senhor possa usar a tua serva e possa usar também a nossa igreja como fonte de bênção em orar, contribuir e estar sendo parceiro com a Patrícia para a glória do Senhor. Nós clamamos e nós colocamos a tua igreja e a vida da tua serva nas tuas mãos. E todos aqueles com quem ela falar do Senhor, que o Senhor mostre a ela e dê a ela a capacidade de explicar exatamente o propósito do Senhor para aquelas vidas. E que eles entendam o amor verdadeiro do Senhor por eles. E que creiam no Senhor através do teu Espírito Santo. Nós te louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de que você pudesse observar como é que Deus é tão maravilhoso, né? Embora esse tempo de pandemia, nós temos tido a oportunidade muito grande de poder evangelizar, de poder continuar evangelizando, na verdade, de poder levar essa palavra do Senhor
e recebermos aqui esse privilégio de termos, mesmo diante da situação difícil, mas termos a nossa irmã Patrícia, né, a missionária no Senhor ali, com os refugiados, no ministério muito desafiador, e nós agradecemos muito a Deus por isso. Viu, Patrícia? Que Deus continue te abençoando. Nós, com certeza, como igreja, estaremos engajados neste ministério. Não queremos apenas ajudá-la. Queremos sim estar junto, orando, sabendo informações, podendo contribuir, podendo estar assim cada dia mais no êxito da obra do Senhor. Meu querido irmão, hoje você aí no seu banco, você percebeu que tem um envelopezinho, né, diferente. Não é o envelope do dízimo, né? Não é o envelope de uma oferta missionária, é um envelope amarelo de uma oferta específica. Então, aquilo que Deus colocar no seu coração, não precisa ser agora, mas aquilo a partir de agora que Deus colocar no seu coração, você possa contribuir, iniciar esse momento, esse engajar com o ministério da nossa irmã, tá bom? Ali, naquele desafio tão grande que é entre os refugiados. Você percebeu que cada momento que ela falava de ou estudo bíblico, ou de uma ação com futebol, você percebia que era um povo diferente, né? Uma hora era da África, outra hora era do Irã. Você percebe o desafio de evangelizar esses refugiados, né? E nós pedimos aos irmãos que do seu profundo coração você possa fazer isso. O meu envelope já está aqui, preparado, né, para poder ajudar, contribuir, né, investir e poder, no nome de Jesus, ser bênção com o ministério da nossa irmã. Muito obrigado, que Deus abençoe. A Patrícia, ela tem o seu sustento vindo de voluntários, vindo de parceiros e parceiras, né? Homens, mulheres, instituições, e que nós possamos ajudá-la em nome de Jesus. Amém. Essa noite nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em Gênesis, no seu capítulo de número 12. Esse texto bíblico foi até compartilhado hoje pela manhã. Eu quero também compartilhar desse texto nessa noite com os irmãos. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 12, que diz o seguinte: Deus chama Abraão e lhe faz promessas. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor, que lhe aparecera,
E passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente de Ai, ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que sempre fala ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o início do povo israelita se dá em Gênesis capítulo de número 12. A história de Israel é uma história significativa, porque Deus escolhe este povo com uma finalidade. A finalidade que Deus escolhera e faria, então, uma grande nação, era o propósito maior do Senhor para o povo. Era um propósito especial de Deus além deste povo. Era algo que Deus queria ensinar, não somente para Abraão, mas também para todos os seus descendentes. E pela fé, nós somos também descendentes de Abraão. Nós somos descendentes porque cremos na mesma promessa. Cremos e realizamos os mesmos propósitos. Temos certeza do chamado, do convocar do Senhor nas nossas vidas. Se você observar no capítulo anterior, do capítulo 12, você vai ver que este capítulo, o capítulo de número 11, fala sobre a Torre de Babel. Quando o homem e todos ali que falavam uma só língua estavam exaltados no seu próprio coração e resolveram entre si edificar uma torre para que chegasse até aos céus. E aquela torre que fosse construída, eles saberiam e deixaria para todos que estivessem olhando que seria célebre o nome dos seus construtores, que eles seriam espalhados por toda a terra, para que todos os habitantes da terra pudessem saber que a construção do homem, que a construção daquela torre era algo majestoso, era algo esplêndido, que todos deveriam exaltar. Mas aí, nesse momento em que o coração do homem intenta contra os intentos de Deus, Deus então traz a confusão das línguas. O texto do versículo 7 do capítulo 11 diz: vinde. A Trindade excelsa diz: vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Capítulo 11 nasce então a dispersão do povo diante das suas linguagens. O capítulo 11, a partir do versículo 10, fala dos descendentes de Sem, filho de Noé. E agora, no capítulo de número 12, o Senhor retoma a história. Do capítulo de número 11 ao capítulo de número 12, surgem 5 gerações. A palavra de Deus diz que um dos descendentes de Sem foi Abrão. E agora, nos intentos eternos do Senhor, Deus reorganizando a história, Deus dizendo que Ele conduz essa história, Ele chama Abraão e Ele também nos convida a entendermos o seu chamado a cada um de nós. E a palavra de Deus inicia no capítulo de número 12, que, ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela,
da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. O chamado de Deus para as nossas vidas, o chamado de Deus para a vida de Abraão, nasce inteiramente da ação intencional do próprio Deus. Meus queridos, o nosso chamado, aquilo que Deus nos traz em todas os seus propósitos, é de forma soberana, é de modo intencional. Aquilo que o homem, na sua ignorância, quis tornar célebre o seu próprio nome, e na divisão diante de tantas linguagens, Deus então vai trazer e reunir o seu propósito através do chamado de Abraão. O chamado de Abraão, ele se torna intencional para que não somente Abraão percebesse, mas que todos os seus descendentes percebessem que aquela era uma realidade de Deus na vida de um homem. Aquele era o propósito de Deus na vida da sua família, aquele era o propósito de Deus na vida do seu povo, o povo futuramente que se chamaria Israel, mas aquele era um propósito intencional de Deus, para que ele conhecesse aquilo mesmo que Deus realizara e realizaria na sua vida. Meus queridos, Abraão tinha no seu coração a lembrança que não era por seus méritos, não era por sua vontade, não era pelo seu querer, não era por causa do seu próprio povo. Pelo contrário, Deus o tira de um povo idólatra. Deus o tira diante do desconhecimento, da ignorância que ele tinha. Deus o refaz para que ele pudesse ver que não era pelos seus méritos, mas pela iniciativa de Deus. Então, o chamado de Abraão nos ensina que os propósitos de Deus são intencionais quando o Senhor nos chama para realizar algo em seu favor. Deus abençoa Abraão, Deus abençoa a sua família, Deus abençoa os seus descendentes e Deus o chama para realizar os seus propósitos. Essa chamada imerecida de Abraão foi o começo e o marco da sua história. A chamada de Deus de Abraão foi para trazer uma nova realidade, e essa nova realidade era universal. Assim como pelo homem que queria tornar célebre o seu próprio nome, e Deus fez assim a divisão, a separação, a confusão das línguas e separou todos. Agora, Deus tinha um plano universal. Deus tinha um plano eterno e maravilhoso, um intento tão presente na história da humanidade. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, entregando para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Disse o Senhor, e esse texto já foi enfatizado na manhã desse dia. Disse o Senhor: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Disse também o Senhor, ainda nesta manhã, em Atos 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Deus mostra no chamado de Abraão que ele tem a sua intenção, e não é a intenção de Abraão. Que ele tem os seus propósitos e não são os propósitos de Abraão, porque o Senhor tem planos em toda a terra, em todo o mundo. Há um significado mais amplo na vida e no ministério de Abraão. A palavra de Deus diz, e o texto a gente conhece muito bem, quando o Senhor diz: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. E a palavra vai mais adiante, porque a palavra diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor nos chama segundo o seu propósito intencional, mas o Senhor nos chama também com uma responsabilidade. O Senhor nos chama para olharmos a dimensão da sua obra, que é uma missão para todas as nações. O interesse de Deus era continuar a história e dizer: o povo se dispersa diante da sua ignorância, mas eu quero trazê-los de volta diante da minha sabedoria. O povo dispersa diante da falta de conhecimento, mas eu quero trazê-los por causa e por meio da minha palavra. Isso se chama, meu querido, responsabilidade. Isso se chama algo que Deus nos traz e que nos mostra. Por quê? Porque o propósito de Deus, ele se torna intencional. É dele que vem o nosso chamado, mas ele também nos mostra uma missão universal. É um alcance além do que podemos imaginar, porque ele sempre nos chama para fazer a sua missão. A sua missão. A palavra de Deus para Abraão nos traz também um terceiro significado. Porque quando Deus o chama, ele o chama pela sua intenção. Quando Deus o chama, ele mostra que o seu propósito é amplo, universal, para toda a terra, para todas as nações, para todos os povos. Mas o Senhor também mostra que os seus objetivos, em que cumpriria em Abraão e seus descendentes, era para que ele pudesse testemunhar a toda a terra. E sereis minhas testemunhas. A responsabilidade aqui é do chamado, daquele que foi chamado. A responsabilidade que Deus nos traz aqui é de testemunhar para todas as nações e de mostrar que é um privilégio ser chamado por Deus. É um privilégio estar dentro do propósito de Deus. É um privilégio saber que aquilo que foi desfeito diante da confusão das próprias línguas, no capítulo 11, na Torre de Babel, o Senhor vai refazer por meio de uma só missão. A missão de ser e por meio dos seus chamados. A missão de sermos portadores das bênçãos do Senhor. A missão de olharmos que nós devemos servir a todos e não sermos servidos. A missão da responsabilidade da igreja de saber que é um privilégio ser escolhido por Cristo como portador da mensagem de Cristo, como embaixadores da reconciliação. Olha o privilégio que Abraão recebeu, ser convocado pelo propósito do próprio Deus, ser convocado para olhar a missão de Deus de forma ampla, universal, mas de olhar a sua responsabilidade para com a humanidade.
esse privilégio é nosso. Esse privilégio também é seu. Esse privilégio o Senhor nos chama nessa noite para cumprirmos os seus intentos, para sermos usados nos seus propósitos, para sermos fontes de bênçãos na vida de outros e outras. Esta é a minha missão. Eu tenho esta missão. Eu fui chamado para esta missão. O meu Deus me transformou e mudou a minha natureza com esse propósito de missão. Ele nos chama como missionários e missionárias. Que você e eu possamos olhar e vermos o Senhor chamando Abraão com seus intentos eternos, mas ele ainda continua com seus mesmos intentos eternos, chamando homens e mulheres para cumprir os seus propósitos. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor nos sustente e que possamos juntos compreendermos em Abraão e nos identificarmos com o seu chamado, vendo o que Deus tem na vida de cada um de nós. Vamos ficar de pé, encerrarmos esse momento de culto, agradecendo o Senhor, orando e recebendo a bênção do Senhor e logo após o amém tríplice. Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor, ó Deus, nos chama. O Senhor, ó Deus, com os teus propósitos soberanos, ó Deus, nos conduz. E, ó Deus, nos mostra como é a visão do Senhor. Como é, ó Deus, esse propósito de alcançar, ó Deus, o homem perdido. Olhando, ó Deus, para as nações, para os povos, para as tribos, para toda a raça. Mostrando, ó Deus, esse privilégio na nossa vida de sermos usados por Ti com esta missão. Ó Deus amado, desperta-nos. Ó Deus amado, mexe com o nosso coração. Ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse privilégio de estarmos, ó Deus, na igreja do Senhor, como povo do Senhor, aqui no nosso templo e também nos nossos lares, ó Deus, recebendo a palavra do Senhor, em nome de Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações, o mover dos propósitos de Deus pelo Espírito Santo de Deus, esteja no seu coração, esteja na igreja de Deus, espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.